Nós começamos em nossa igreja uma série de mensagens baseadas nas bem-aventuranças de Jesus. O nosso desejo é que você possa entender esta palavra do Senhor Jesus naquela época e trazer essa lição para você hoje. Nós vivemos num tempo que demandam muitas decisões de nossa parte. Nós precisamos fazer escolhas todo o tempo. E essas escolhas, elas determinam o sucesso de nossos empreendimentos. O tema da série chama-se Escolhas que Curam. E nós começamos exatamente a tratar de como Jesus reagiu com seus discípulos e os chamou para uma vida nova, já naquela época em que eles viviam na Palestina. Para você entender a nossa preocupação, você precisa também entender o contexto do Novo Testamento em que Jesus apresenta aquela série de afirmações que ele faz. Se você olhar um pouquinho antes no livro de Mateus, você vai verificar que Jesus ele começa a sua atividade de pregação pública. E aí ele reúne um pequeno grupo de discípulos, uns 4 ou 5 talvez. Quando ele faz isso, ele começa então também a levar os seus discípulos para ações diante da população que começaram a chamar a atenção do povo. Que ações eram essas? Eram os milagres. As pessoas procuravam a Jesus por causa dos milagres. Elas precisavam de cura dos seus problemas pessoais. E aí então Jesus ele entende o problema, reúne os seus discípulos no monte e começa a lhes dar uma lição que valeria para a vida toda. E o curioso é que ele começa esta série de lições falando sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança ela foi traduzida para o português com essa conotação, mas na verdade Jesus não queria dizer para os seus discípulos que eles haviam encontrado o suprassumo da felicidade, o desejo tão sonhado de toda a cultura mundial. Você precisa entender que essa ideia de felicidade que eu e você temos hoje é uma herança de uma cultura ocidental. Mas Jesus ele não viveu em uma cultura ocidental. Ele viveu em uma cultura oriental palestina. E você vai reconhecer que essa palavra, para ele, tinha um outro sentido que não era o sentido que os gregos lhes davam. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar a palavra grega, makarioi, que quer dizer uma pessoa feliz, bem-sucedida. Mas essa ideia de felicidade num contexto palestino tem a ver com alguma realização interior, com o desejo de realização pessoal, de se tornar uma pessoa bem-sucedida. Era disso que Jesus estava falando. Mas se você for olhar mais além ainda, vai encontrar que Jesus utilizou não aquela palavra ao falar aos seus discípulos. Ele usou uma palavra equivalente que era da língua original com que ele conversava com seus discípulos. Há um estudioso francês muito interessante chamado André Chouraqui, que ele resolveu fazer uma tradução do Novo Testamento, tendo por base o aramaico e o hebraico, conhecido pelos palestinos daquela época. E ele descobriu que a palavra makarioi em grego equivale à palavra asherei do hebraico. E ele então começa a fazer análise. Por que Jesus usou aquelas palavras? Ele não queria dizer que os discípulos de Jesus eram mais felizes que os demais. Ele não queria dizer que aquele que segue a Jesus era melhor do que todo mundo, mas eram pessoas comprometidas, convidadas, desafiadas a tomarem uma atitude interior para experimentarem o melhor de Deus para as suas vidas. A palavra hebraica, ashrei, quer dizer exatamente isso, um convite para marchar, um convite para seguir adiante, um convite para uma caminhada nova, para uma experiência nova de vida. Eu quero convidar você para participar conosco, será muito interessante a gente estar junto e eu gostaria de estender esse convite para você, não só para conhecer essa série de mensagens, mas tomar parte da família da Orla em Itaipu e ser mais um daqueles que vão engrossar fileiras para receber as bênçãos que Deus
já tem derramado para nós. Deus abençoe vocês. Espero vocês lá.